Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Para amar o Senhor, é necessário que tenhamos aquela vontade grande, tremenda, com o coração. E também precisamos ter uma vontade inteligente. Amar o Senhor também, para amar o Senhor, é necessário que seja feito com inteligência. E nós temos que nos aplicar nisso. E para que isso ocorra, é necessário que haja o conhecimento. E buscamos o conhecimento, a maneira correta, para nós podermos amar ao Senhor. É necessário que aplicamos o conhecimento e a inteligência. E a palavra que está dizendo dessa forma: de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o pensamento, de todo o entendimento. E semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. E é necessário que, primeiro, para que nós possamos amar o nosso próximo, amarmos a nós mesmos. Buscarmos a nos conhecer, nos perdoarmos e amarmos a nós mesmos. Entendermos o que Cristo fez na cruz por nós. E aí, amarmos a nós mesmos também de forma inteligente. Cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso bem-estar, cuidando da nossa alimentação, olhando o que estamos fazendo, o que estamos prospectando para a nossa vida. Lembrando que nós não somos mais de nós mesmos, como Paulo disse. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E sendo assim, dessa forma, depois nós passamos a amar o nosso irmão, intercedendo por ele, estando com ele, sorrindo com ele, chorando com ele. Enfim, tendo o amor verdadeiro que é o Senhor deseja para as nossas vidas. E esse é o grande e primeiro mandamento. Amém? Em resposta a uma ação, me render aqui a ti totalmente em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Quero ler com os irmãos 2 Crônicas, capítulo 15, até o versículo 12. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Mas quando em sua angústia voltavam para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta Obed cobrou ânimo,
e tirou as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu todo o Judá, Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim, de Manassés, de Simeão, porque muitos em Israel tinham passado, ele vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa. E no mesmo dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 700.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda sua alma. Amém? Obrigado, Jesus. Esta é a tua palavra santa e gloriosa. Tu és perfeito, Senhor, e a tua palavra nos aperfeiçoa em tudo que nós necessitamos. Ela nos exorta para que nós tenhamos sempre bom ânimo para buscar a tua face, para buscar a tua presença, para que o nosso coração não se esfrie, mas seja sempre aquecido pelo poder do teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por nós que estamos aqui para ouvir esta palavra, que com certeza, Senhor, nos direcionará com pleno poder para fazer com que a nossa vida não se desvie da tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, a palavra de Deus, sem dúvida, é a única arma poderosa para nos ajudar a continuar caminhando com Deus. Sem a palavra de Deus, sem o poder do Espírito Santo que nos leva à revelação dela todo dia, da renovação que ela acontece em nossa alma toda manhã, buscando e orando, é o que nos mantém de pé. Ninguém consegue servir a Deus sem essa provisão, vou dizer assim, sem este alimento que Deus mesmo preparou para nós, que o Espírito Santo traz todos os dias para a nossa vida. É a provisão, é o pão diário para a nossa vida ser santificada e fortalecida no Senhor. Israel é o maior exemplo que nós temos do Antigo Testamento, e que a gente vê que eles não conseguiam permanecer fiel ao Senhor por muitos dias, por muito tempo. A palavra era lida apenas na sinagoga, e muitos nem possuíam, não tinham condições de ter nenhuma porção na sua casa. Escreviam lá alguma coisa, algum versículo, algum entendimento, mas o entendimento maior era só de ouvir mesmo. Não é como nós que temos a Bíblia em casa, que temos a palavra de Deus, que temos condições de buscar a Deus, sendo instruído por Deus, através do Espírito Santo. Eles não tinham essa condição que nós temos hoje. Mas se a gente não prestar atenção, a gente pode ficar pior do que eles, tendo tudo isso, tendo tudo o que nós temos hoje, recebido tudo o que nós recebemos através de Cristo, da sua morte e ressurreição. Nós estamos vivendo uma apostasia. Eles muitas vezes passaram por isso, mas centenas de vezes.
Se você ler o livro, por exemplo, de Juízes, você vai ver que Deus precisou levantar juízes, que eram pessoas, depois da morte de Josué, juízes eram levantados de tempo em tempo, e sempre quando eles estavam já desviados da presença de Deus, quando eles já não tinham mais interesse pela palavra de Deus, e eles então eram sugados pelo mal, pelas nações vizinhas, era tirada a proteção da vida deles, porque enquanto eles estavam em comunhão com o Senhor protegia a nação, o Senhor guardava a nação, enquanto os sacerdotes ofereciam no altar o sacrifício, enquanto havia pessoas interessadas em trazer o sacrifício no altar, os sacerdotes estavam oferecendo, mas ia minguando, ia parando, e de repente já não tinha mais o que oferecer, já não tinha mais o que ofertar. O sacerdote ia para casa, ia cuidar de algumas coisas, e o altar era apagado. Aquilo que Deus pediu no capítulo 6 do livro de Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Já não acontecia mais, o fogo apagava assim. O fogo sobre o altar estava apagado, a cinza já tinha, não tinha mais como permanecer aceso nada, estavam apagados. E então, depois que o fogo era apagado, depois que os dias iam passando, aquela apostasia no coração deles aumentando, o Senhor não olhava mais para eles, e os inimigos ao redor começavam a aumentar e aumentando, invadindo. Você pode ler. Então, quando eles não aguentavam mais, eles clamavam ao Senhor. Eles clamavam ao Senhor, e o Senhor se voltava para eles, e o Senhor levantava um libertador. O Jair foi o primeiro a ser levantado, o primeiro juiz foi levantado lá no comecinho, e libertou Israel, e outros, e outros, e outros, até Samuel. Foram levantados juízes que intercedia pelo povo. Vocês se lembram de Gideão, que salvou com 300 homens, livrou de todos os inimigos em redor, porque Deus se voltou para eles. E a leitura que a gente acabou de fazer, amados, está novamente isso, mas agora já é na época dos reis. Agora já são os reis que estão no comando, não é mais juízes. Agora já é a geração de Davi que está no comando da nação. Mas continua semelhante, porque se o rei que era empossado sobre o trono era um homem temente a Deus, ele lutaria, ele agiria de acordo com a vontade de Deus, e fazia com que as coisas funcionassem, porque agora já tinha o templo de Salomão, já era construído, e tinha tudo certo para ofertar o sacrifício. E Deus, previndo isso, quando o templo foi feito, ali no capítulo 7 de 2 Crônicas, ele disse: olha, se sobrevir praga, peste, fome, por causa do vosso afastamento da graça de Deus, vocês vêm aqui no templo e clamam. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu,
e sararei a sua terra. Então era isso. Estava tudo certo para isso acontecer, mas as coisas iam de mal a pior. E o templo estava vazio. Eles não vinham no templo. Irmãos, isso é o ser humano. Isso é a gente. Nós somos assim. Nós somos fáceis para esfriar, para deixar Deus em segundo plano e fazer a nossa vontade. Nós somos assim. Então agora, o pai do rei Asa morreu. Ele não estava nem aí, nem um pouco preocupado com as coisas de Deus. E no capítulo 14, por exemplo, com a morte do pai, Abias, o rei Asa assume o trono. Mas assume o trono de uma maneira, assim, muito difícil. Porque estão vivendo um grande problema na nação. Por causa do afastamento que eles estão da graça do Senhor. Então, quando ele assume agora, ele é temente a Deus. Porque vocês podem perceber, queridos, que os reis, eles não dependiam muito do pai deles nesta época. Dependia mais da mãe. Se a mãe era uma mulher temente a Deus, ela ensinava o filho a temer a Deus. E a mãe do rei Asa era uma mulher temente a Deus. Então, quando ele assume o trono, ele tem temor de Deus. Você vê aqui no capítulo 14, por exemplo, Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, esteve a terra em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, porque tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, que observasse a lei e o mandamento. Então ele já começou fazendo algo. Ele já começou agindo. Ele não foi primeiro resolver problemas políticos. O problema que ele viu que era o maior problema, era o problema espiritual. Ele sabia que a nação estava aprofundada no pecado, que a nação estava distante de Deus. Então a primeira coisa que ele vem é trazendo uma reforma espiritual. E ele está batalhando para isso. Quando no capítulo 15, há uma manifestação do Espírito Santo sobre aquilo que ele está fazendo. Há uma manifestação de Deus. Porque Deus olhou para ele e viu o interesse do coração dele em buscar uma mudança, em trazer um aquecimento espiritual para a nação. Então aqui no capítulo 15, no versículo 1, então veio. Então, por quê? Porque tinha alguém já buscando a Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. É assim. Isso não muda, irmãos. Isso continua a mesma coisa. O Espírito de Deus age. O Espírito de Deus traz as informações necessárias. Mas é isso mesmo. Se o buscardes, encontra. Se a gente deixa, o que pode ser feito? Se nós não temos coragem, se nós não clamarmos ao Senhor, se nós não clamarmos ao Espírito Santo, o que faremos? Ele vai continuar nos aquecendo? Ele vai continuar nos movendo? Sem que haja interesse em nós? Sem que haja boa vontade?
Não, ele não vai agir. Então a mensagem do Espírito Santo para Asa é essa: o Senhor está convosco, enquanto vocês estão com Ele. Agora veja bem, o versículo 3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus, Ele se deixa ser encontrado. Como está escrito em Jeremias, né? Jeremias 29, o 12 e o 13. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É a palavra de Deus. Então Deus, Ele quer ser encontrado. Ele quer ser achado por nós. Ele se entrega. Quando a gente busca, a gente encontra. Então é muito simples. Deus é simples. Busca e me encontra, me acha. Então aqui, Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, presta atenção, sem sacerdote que ensinasse a lei. Porque o Espírito Santo fez questão de colocar aqui, ó, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Porque eles tinham um Deus falso. Irmãos, ninguém fica sem. O nosso coração não fica vazio. Se não tiver o verdadeiro, terá o falso. Se não tiver o Criador dos céus e da terra, o coração será ocupado por outro Deus, com letra minúscula, que vai preencher o vazio, de alguma forma. E era assim que Israel vivia. Quando eles deixavam Deus, eles se enchiam de tudo quanto era tipo de Deus. E você nota no versículo que a gente leu lá, no capítulo 14, que Asa já buscou isso imediatamente, para que eles lançassem fora os seus deuses, para que eles deixassem a sua idolatria, para que eles limpassem o coração diante do Senhor. Sem sacerdote, não há por que ter sacerdote se não tem oferta. Naquela época, né? Quem ofertar o quê? Se ninguém comparecia no altar, se ninguém trazia nada, se ninguém tinha interesse, então o sacerdote também não ia ficar ali ocupando um espaço inútil. Porque se o povo não vinha, se o povo não comparecia, para que sacerdote? Mas quando na angústia, isso que é horrível, mas quando na angústia voltavam para o Senhor Deus de Israel e o buscavam, o achavam. Sempre. Ele estava sempre sendo encontrado por aquele que tinha interesse, por aquele que tinha vontade. Encontrava o nosso Deus. Agora bem, naqueles dias, olha bem que vazio horrível, que violência. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Então note que guerra, que falta de paz, que opressão estavam vivendo a nação santa, o povo de Deus, quando ficaram sem Deus. Sem Deus é isso.
sem Deus é horrível. Sem Deus não tem paz, sem Deus não tem alegria, sem Deus não tem avivamento, tem nada. Sem Deus é um vazio. E a violência e o que não presta vem enchendo os corações. É isso que a gente sabe que acontece. Tudo aquilo que foi passado volta a ser presente. Tudo aquilo que domina a carne volta a estar novamente em evidência. Por isso, amados, a necessidade da gente vigiar muito, da gente buscar muito ao Senhor, para que o nosso coração não perca a essência da sua bondade, a essência da sua misericórdia, todo dia em nossas vidas. Porque nós temos a tendência de ser igual a Israel. Amém? Aí o Espírito Santo diz para Asa assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforça. É fácil? Claro que não. Nós vivemos num mundo horrível. A gente passa por lutas diárias, por dificuldades. Tem dia que a gente pensa que não vai conseguir. Não é verdade? Mas Ele está com a gente. Ele está com a gente dizendo assim: esforça. Só vence hoje só. Vence só mais hoje. Amanhã é outro dia. Se você vencer hoje, amanhã eu vou estar com você. Amanhã eu vou estar de novo com você. E a gente vence mais um. É por isso que nós só temos um dia. Só temos o presente, que é hoje. Vamos entender isso. Vamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, me ajude a vencer hoje. Me ajude a caminhar na Tua presença hoje. Só hoje. Então a palavra diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Isso é maravilhoso. E que recompensa é essa, amados? É o que nós estamos esperando: novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, aonde a paz é real, sabe, tocável, eterna, aonde as lágrimas já são passadas, aonde Cristo é Senhor de tudo, por completo, aonde não temos mais o que temer, porque estaremos para sempre com o Senhor, sempre. Amados, os dias são difíceis, muito difíceis. Quem não tem uma luta é porque tem duas, tem três. E nós estamos aqui, sabe, caminhando, vencendo pela força do Senhor, porque pela nossa nós já tínhamos acabado há muito tempo, pela nossa nós já tínhamos desistido há muito tempo, mas Ele diz: não temas, não temas, eu estou com vocês, vamos continuar, vamos vencer mais uma vez. Aleluias. É isto, queridos, que o Espírito Santo veio falar para a gente hoje. Porque fácil não é não. Se fosse fácil todo mundo fazia, mas só a gente consegue fazer com Ele. Sem Ele é impossível, sem Ele não dá, sem Ele não tem condições. Ouvindo, pois, Asa as palavras do profeta, cobrou ânimo, ficou animado. É isso. Nós estamos ouvindo a palavra profética, que é a palavra de Deus. Vamos ficar animado como o rei Asa ficou. Ele ficou animado e tirou as abominações de toda a terra. Vamos limpar isso. Vamos limpar essa terra. Vamos limpar tudo que tem incomodado, que tem atrapalhado a visão de Deus. Vamos limpar. Vamos clamar a Jesus: Senhor, eu quero.
Eu quero ter essa coragem, esta ousadia para, ir mais fundo. Como nós estudamos aqui no começo do ano, profundidade, ir mais profundo, sair do raso, irmãos. Muitas vezes estamos tão raso que a gente fica sufocado. É preciso ter profundidade, é preciso ir além, na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Tirou todas a abominação de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também as cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Irmãos, é lindo renovar o altar, um altar aonde volta a queimar de novo, aonde o fogo volta a ficar aceso, continuamente, aonde a cinza é tirada de manhã e abanada as brasas, aquelas brasas que estão debaixo da cinza, Você pode ver, você pode procurar de manhã que tem brasa debaixo da cinza. Então o que tem que fazer? Tirar a cinza, abanar e botar lenha nova, colocar lenha nova, e vai assoprando quer dizer, você vai orando, você vai falando: Senhor, enche o meu coração, enche a minha vida de poder, enche a minha vida de unção. Oh Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, eu quero oferecer o melhor de mim. Ajuda-me, Senhor. E você vai abanando, e de repente a lavareda e aquece todo o ambiente, e começa a aquecer toda a casa. Todo o ambiente está aquecido pela presença do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. O altar renovado, é isso que a gente precisa fazer, na presença do Senhor Jesus. Acende novamente, acende a chama, Senhor, acende o meu coração, acende a minha vida, acende, Senhor Jesus, tudo que somos, tudo que temos, que esta chama esteja acesa. Renovou o altar e reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, e vendo que o Senhor seu Deus era com ele, ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa. 15 anos já no governo, e houve esse grande avivamento, que até os estrangeiros se uniram, e até os estrangeiros vieram. Irmãos, quando tem avivamento é assim. Quando o nosso coração está avivado, é desta forma, ele atrai vidas, ele atrai, quando a presença de Deus está em nosso coração, é atrativo. Há uma chama, há um fogo, há um aquecimento, e quem está frio quer se aquecer nas brasas vivas do altar. Então, amados, esse grande avivamento, no 15º ano do rei Asa, Israel, que estava desviado, isso aqui o rei Asa é rei de Judá, rei do norte. Então, o avivamento está acontecendo no trono de Davi, sobre o trono de Davi, que o rei Asa está reinando. Mas aí o povo de Israel, vendo que estava acontecendo um avivamento, eles também vieram se ajuntar com Asa, se ajuntar no fogo do altar. Irmãos, isso é lindo, é maravilhoso. Isso é Deus que deseja que o nosso coração não se apague, que o nosso coração se acenda, que seja fervoroso, na busca, no poder, na unção de Deus. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois,
e 7.000 ovelhas. Meu Deus, sacrifício, voltou a viver a glória, viveu a presença, porque tudo isso significava Jesus, o Cordeiro de Deus, estava de volta, porque o sacrifício no altar representava Cristo, estava sendo oferecido, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício pelo pecado, estava sendo oferecido novamente sobre o altar. E no versículo 12: e entraram na aliança para buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. O primeiro mandamento, né? Busque o Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, com todo o seu desejo, com toda a tua vontade, com toda a tua força. Busque ao Senhor. E Ele estava lá, Ele estava presente lá. Irmãos, nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar disso. Deus quer que nós tenhamos esta fé, tenhamos esta coragem de nos entregar profundamente e dizer: Senhor, eu te quero mais, eu quero a tua palavra, eu quero viver isso. Eu não quero um coração gelado, um coração frio, que não pensa no Senhor, que não tem desejo pelo Senhor, que não te busca. Eu quero um coração, Senhor, sedento. Eu quero um coração que busque a Deus. Me dê esse coração, Senhor. Me dê um coração apaixonado, um coração, sabe, que queima todo dia por amor a Ti. Eu quero esse coração. Sabe, queridos, estamos vivendo os últimos tempos. E a tendência dos últimos dias é esfriamento. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Eu quero que você guarde esse versículo. Mateus capítulo 24, versículo 12. Só para meditar mesmo, para você falar: olha, são palavras de Jesus. Palavras de Jesus que estão acontecendo agora. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha, muitos, não é todos, muitos. Mas que a gente não faça parte desses muitos, de maneira alguma. E oremos para que sejam aquecidos. Outro versículo, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O inimigo, ele vai reinar em uma época de apostasia. Mas se o nosso coração não está apostatado da fé, está aquecido na presença do Senhor, não terá lugar para Ele reinar em nosso coração. Não terá lugar para Ele reinar em nós. Só Cristo reina. Só Cristo governa. Só Cristo é real. Vamos colocar de pé.
Aleluia, Jesus. Preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Que importa que ele cresça, nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e o caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Que importa que ele cresça, nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e o caminho com a certeza que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, alegria, dono dos meus dias, dono dos meus dias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor, aquece os nossos corações, meu Pai. Enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos desta força, Pai, deste bom ânimo, desta coragem, desta ousadia. Oh,
meu Deus, a tua presença é tudo, Senhor. Enche a tua igreja, renova o teu povo, Senhor. Que haja um altar preparado para oferecer, aleluias, sacrifício de louvores e de adoração ao nosso Deus. Te louvamos, Pai, te adoramos. Oh, Senhor, derramamos em Ti, derramamos aos Teus pés, derramamos, Senhor Jesus, porque o Senhor é tudo, o Senhor é tudo. Supre a nossa alma, supre, Senhor, supre, Espírito Santo, a Tua igreja. Oh, meu Deus, que haja lugar em nós, que haja lugar em nossas vidas, Pai. Que a Tua presença enche, faz transbordar, Senhor. Deus meu e Senhor meu, Senhor amado, que o nosso coração nos leva, aleluias, que o nosso, aleluias, que o nosso espírito transborda, Senhor, nesta presença renovadora. Renova, Jesus. Renova, Senhor, renova a nossa vida, renova, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Eu vou clamar até que o Senhor venha, eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que recebemos. Em nome de Jesus, vamos aplaudir Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração a Ele. Sempre para Ele, tudo para Ele. Só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Sexta-feira nós temos estudo bíblico às 20 horas. Um ótimo feriado para todos. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.